121,3 milhões contra basicamente 5 milhões. Você me pergunta, Felipe, o que é isso? Você está falando números aleatórios? 121 milhões, 5 milhões? Não. Esses números nada mais são do que a quantidade de dinheiro que foi de transferências dos dois clubes, do Al Ittihad e do Al Ahly do Egito, nesta atual temporada. O Al Ittihad é a quarta equipe com maior valor monetário da Arábia Saudita. E o Al Ahly do Egito é a equipe com maior valor monetário do Egito. Porém, a gente tem que comparar os dois cenários, né? A Arábia Saudita com investimento do Fundo de Investimento Saudita gigantesco nessa atual temporada, sediando essa atual Mundial de Clubes, passou vergonha, passou vexame. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse jogo do Al Ahly 3, Al Ittihad 1. E, inclusive, também falar do outro jogo que a gente teve nas quartas de final, que foi o Ural Red Diamonds 1-0 em cima do Clube León do México. E eu gostaria muito de, antes de falar a minha abertura, antes de falar o meu bordão, a frase do Luizinho, de alguém não, né? Do Luizinho, né? Narrador da Cazé TV, que basicamente diz tudo sobre o que realmente é esse vexame. Dinheiro não é tudo. A ideia ainda é mais forte. E eu complemento. Tradição não se compra. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no nosso bar. Seja muito bem-vindo. Agradeço a sua humilde presença. Se você puder já deixar o seu like, se você puder se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas, ajudaria demais. No vídeo de hoje a gente vai fazer a análise desses dois jogos. Vou fazer um pitacozinho do jogo do Al Ittihad contra o Auckland City, né? Que você já viu na thumb, ele tá escondidinho ali na thumb, atrás do Benzema. E cara, começando com esse jogo do Al Ahly contra o Al Ittihad, eu sempre digo, né? Quando eu olhar para baixo, quer dizer que eu estou com o caderninho nas mãos. E se eu olhar um pouquinho assim para baixo, quer dizer que eu também estou olhando no site do SofaScore. Se vocês me permitem, é claro, até porque tem algumas coisas de cabeça. Eu acabei assistindo os dois jogos recentemente, nesse dia 16, nesse sábado. Eu sei que os jogos aconteceram dia 15, porém eu estava bastante ocupado, né? Tinha algumas coisas para fazer e tal. Mas enfim. O Al Ittihad, cara, ele vinha com um retrospecto bem ok, para falar a verdade. Bem ok, em detrimento com seu alto investimento. Vinha dos 6 últimos jogos de 4 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota contra o Damak. Uma derrota que veio com o time reserva, né? O time reserva do Al Ittihad jogou contra o Damak. Um jogo bem ruinzinho do Al Ittihad, tá? O Al Ittihad tomando muita pressão de um time que investiu basicamente 3, 4 milhões de euros na temporada. Então você já vê basicamente a diferença que é quando você não tem os seus principais jogadores, Fabinho, Benzema, Kanté, e você coloca jogadores que são do mesmo nível, o mesmo parelho da equipe do Damak. Ou não, né? Porque a equipe do Damak, assim, tinha um elenco melhor. Tem um elenco melhor do que o Al Ittihad, o Al Ittihad reserva, né? Que jogou contra o Damak. Mas, cara, fica muito manchado essa partida, porque foi a primeira vez que dá para se dizer que um clube árabe passou vergonha no Mundial, né? É muito louco pensar disso. Um clube da Ásia passou vergonha no Mundial pelo alto investimento que teve essa temporada. Só para você ter noção, tá? Foram investidos 121 milhões, como eu tinha dito no começo do vídeo. Dentre eles, o Fabinho foi a maior contratação com 46,7 milhões. O Jota, português que mal joga, não sei porquê, assim, a gente sabe, a gente tem notícias falando que o Jota é um jogador que não tem muita mídia, muita estrela, né? Até porque ele surgiu recentemente, não tem como ele ter muita estrela, ele é basicamente um Gabri Veiga, não tem como ele ter muita estrela ainda, tal, mas enfim, 29 milhões. A gente tem o Luiz Felipe, zagueiro brasileiro naturalizado italiano, 22 milhões. O Benzema veio a custo zero, o Kanté que veio a custo zero, porém tem um alto salário, é claro. O alto salário. A gente tem o Coronato, o Groi, o Romarinho que já estava lá. A gente
tem o Marcelo Galhardo, que acabou de chegar no elenco do Al Ittihad, mas demonstra que dentre as quatro equipes, né, do Al Nasser, Al Hilal, Al Ahly, que não é esse Al Ahly do Egito, é o Al Ahly com I, tá? Não confundam-se, que esse Al Ahly é com Y, e do Al Ittihad, essa é a equipe que mais me preocupa. É a equipe que a gente olha para a temporada saudita e vê, cara, eles estão atrás do Al Tawl. Tudo bem que falta um jogo, né? Eles não jogaram essa última partida. O Al Tawl acabou jogando, acabou vencendo. Mas eles estão atrás, estão competindo o quarto lugar com o Al Tawl. E o quarto lugar não dá vaga nem para Champions League, não dá vaga para Champions League Asiática, para uma competição que semelha a Liga Europa ou, por exemplo, aqui na América do Sul com a Sul-Americana, não tem, sabe? Acabamos classificando do primeiro ao terceiro e o quarto lugar não ganha nada. É uma bagunça o Al Ittihad. O Al Ittihad ele é o sediador do torneio e mostra um verdadeiro vexame. Ainda mais porque o jogo que a gente teve foi um jogo que teve muito um contraste com o jogo que teve antes, né? Que foi o do Urawa Reds contra o Leão, que foi um jogo com estádio vazio, um estádio deprimente, tá? Mas um jogo bom com estádio vazio. Aqui a gente teve um jogo bom com estádio cheio. E cara, o Al Ahly é um dos maiores clubes do mundo contra o Al Ittihad, que é um dos maiores clubes da Arábia Saudita, sede do torneio pelo fato de ter sido campeão saudita da temporada passada, porém um time totalmente desorganizado, um time que está se... um time radical, no sentido das escolhas do Marcelo Galhardo. E você vê em campo um time que acaba... como é que fala? Acaba se desentendendo, se desligando muitas vezes no jogo. E o jogo, cara, em si foi um jogo muito interessante, porque foi um jogo muito parelho, tá? No primeiro tempo, o Al Ahly, ele acabou experimentando muito mais o jogo na parte defensiva, até porque queria saber qual era o limite do Al Ittihad. Isso deu para perceber muito durante o jogo, tá? Tanto que no primeiro tempo, só para você ter noção, foi um jogo muito parelho, foi um jogo de 47% de posse de bola para o Al Ahly contra 53% de posse de bola para o Al Ittihad, com 5 chutes no gol do Al Ahly contra 8 no gol, contra 8 chutes do Al Ittihad. Peço perdão porque foi 2 chutes no gol, foi 5 chutes no total, 2 no gol, e o Al Ittihad teve 4 chutes, ou seja, 50% de aproveitamento de chutes no gol. Então o Al Ittihad queria até mais ou menos até uns 20 minutos do primeiro tempo, queria cessar, tentar chutar o máximo possível, porém a gente via que era uma equipe que penava muito na questão coletiva. O Marcelo Gallardo vai ter muitos problemas, e isso a gente viu antes da passagem do Nuno Espírito Santo, quando ele acabou sendo contratado para dirigir o Al Ittihad antes do Marcelo Gallardo, que é um elenco que tem muita estrela, porém é um elenco que não é unido, né? O Benzema, que fez uma partida que para mim foi ruim, não justifica a nota que, por exemplo, ele tem no SofaScore, uma nota de 7.4, muito pelo fato dele ter feito gol, mas foi uma partida ruim, uma partida que ele deu uma de fominha, não jogou bem, por exemplo, jogadores que estavam, por exemplo, o Hamdallah, que era um jogador ex-Al Nassr, que está agora no Al Ittihad, para mim jogou melhor do que ele, porém não teve tanto destaque. Claro, foram muita pouca chance, muita pouca oportunidade, né? Jogadores como o Coronato, jogador que já está um tempo considerável, já tá um tempinho considerável no Al Ittihad, fez uma boa partida, de fato, muito por causa desse primeiro tempo, tá? Esse primeiro tempo mostrou que o Al Ittihad queria cessar o jogo logo no primeiro tempo, queria matar o jogo logo no primeiro tempo, porém não conseguiu. E o Al Ahly segurou bastante, né? O Al Ahly teve muitas jogadas pelas pontas, muita jogada pelas pontas, tanto com a presença do El Shatat quanto a presença do Percy Tau. E é interessante porque esse time do Al Ahly não tem muitos nomes conhecidos, mas para quem gosta de modo carreira, quem gosta de alguns jogadores alternativos, a gente tem o próprio Percy Tau, né, jogador que, por exemplo, jogou no Brighton, jogador que jogou no Orlando Pirates, se eu não me engano. A gente tem o Anthony Modeste, que jogou 4 minutos e conseguiu ser expulso. É uma loucura. Conseguiu ser expulso de uma maneira muito boba, muito besta, mas, sabe,
É um jogador que já está com uma certa idade, é um jogador muito relevante no elenco, tanto que ele é reserva. Ele já está de final de carreira, já está com seus 35, já tá com seus 35 anos, se eu não me engano. E não é um jogador que acrescenta muito, porém, cara, o destaque principal desse time do Al-Ahly é o goleiro, o El Shaarawy. El Shaarawy, tanto que ele fez duas grandes defesas no primeiro tempo, uma defesa cara a cara com o chute do Romarinho, né? Ele foi uma defesa de handebol, ele foi assim para cima do Romarinho. A gente não tem muito, não tem muito costume, e principalmente o pênalti que o Benzema perdeu também no primeiro tempo, que eu acho que deu uma destabilizada, tá? Deu-se uma destabilizada, tanto que o time do Al-Ahly acabou gostando do jogo. Conseguiu sobreviver esses 45 minutos e aí foi pro ataque. E aí, meus amigos, a gente tem que ir pro segundo tempo. Um segundo tempo em que o Al-Ahly chutou pouco de fácil, chutou 4 vezes, porém 3 no gol. 75% de aproveitamento. Tanto desse 75% de aproveitamento que tanto 75% de aproveitamento que 2 gols foram no segundo tempo. Olha só que coisa, 2 gols no segundo tempo com assistências do Kabara, o gol do El Shahat, peço perdão pela pronúncia, e do Al-Shuri. O Al-Shuri que fez um lindo gol numa falha da defesa do Al-Ittihad. O Al-Ittihad que teve, como eu disse no começo do vídeo, o meio-campo desligado, Fabinho fazendo uma partida horrível, Kanté sumido durante o segundo tempo, um primeiro tempo bom até do Kanté, porém apagado também no segundo tempo, e o Al-Ittihad com muitos problemas. Vai levar esses problemas para o Campeonato Saudita, vai levar esses problemas para a Liga dos Campeões Asiática, e se continuar da maneira que está, vai sofrer. Vai sofrer até para times que não tem tanto investimento na temporada. O Al-Hilal investiu basicamente 5, 6 milhões na temporada. E está competindo de igual para igual. Tá sofrendo contra equipes contra o Al-Shabaab. Tá sofrendo equipes contra o Al-Ettifaq. Al-Ettifaq, peço perdão, desculpa pela pronúncia. Meu árabe não é muito bom. Mas o que me surpreende é a tradição que o Al-Ahly tem nessa competição também. O Al-Ahly não é pouca coisa. O Al-Ahly é a segunda equipe que mais venceu títulos na história, só atrás do Real Madrid. O Al-Ahly é a equipe que o Al-Ahly é uma equipe super tradicional no Mundial de Clubes. O Al-Ahly é uma equipe que constantemente briga de igual para igual com times sul-americanos, com times asiáticos e até com time europeu. Briga de igual para igual. É claro que é só você ver, por exemplo, retrospectos, por exemplo, contra o Flamengo, contra o próprio Palmeiras, né, que foi um jogo muito truncado, muito pegado, muito diferente desse jogo contra o Al-Ittihad, que o Al-Ahly decidiu e soube atacar cirurgicamente, soube jogar cirurgicamente, principalmente na questão do segundo gol e do terceiro gol, sabendo explorar esses desligares que a defesa, o meio e a defesa do Al-Ittihad dão durante a partida e fez por merecer. Vai enfrentar agora o Fluminense tem que se preocupar. É uma equipe muito chata, deu para perceber que por mais que o Al-Ittihad não esteja com os melhores entrosamentos e fique muito a parecer que a fama e o dinheiro estão acima do próprio companheirismo nesse time, o Al-Ahly fez por merecer estar aqui. O Al-Ahly fez por estar aqui. O time do técnico do Marcel Kuller, o suíço, que jogou no 4-3-3, assim como o Marcelo Gadiardo também jogou no 4-3-3, fez por merecer. Outra coisa que eu também destaco aqui desse jogo, cara, é... Que bizarro, né? Que bizarro o Groy tá no banco. Ele foi poupado do jogo contra o Auckland City. O jogo do Auckland City, que, com todo respeito, o Auckland City não é parâmetro para nenhum clube. O Auckland City que não conseguiu nem ser campeão dessa temporada do campeonato neozelandês. Imagina para jogar o Mundial de Clubes, né? Seria muito melhor, por exemplo, um time como o Melbourne Victory jogar a competição. O Auckland, que vive de 2014, que acabou ficando na terceira colocação, acabou chegando na semifinal, sendo eliminado para o Real Madrid, se eu não me engano. Para o Real Madrid? Foi para o Real Madrid? Foi para o Real Madrid. O Auckland City que vive do passado, foi um time que muito retraído, e o Al-Ittihad aproveitou esse retraimento porque é uma equipe melhor, é uma equipe que tem nomes, obviamente, melhores, e soube se comportar muito bem durante aquela partida. Porém, quando pega uma equipe que consegue aliar a tradição
com a consistência, o Al Ittihad teve problemas. E passou vergonha. A questão é, o Al Ittihad passou vergonha, e isso é inédito na história do Mundial de Clubes, é inédito na história do futebol. Um time árabe passou vergonha em casa. Não só por ser um time árabe, mas por todo o fundo de investimento, por ter grandes jogadores como Benzema, Kanté, Fabinho, Jota, o Grohe, que também é um bom jogador, o Coronato, que também é um bom jogador na Liga Árabe, o Romarinho, que também é um bom jogador, o Luiz Felipe, o Regazi, que estava fora e acabou jogando essa partida, não deu para entender nada. Sabe, ele não joga no Campeonato Saudita, mas ele estava no elenco, só treinando e tal, e foi jogar o Mundial de Clubes. Ninguém entendeu nada. Então, o Al-Ahly fez por merecer, a tradição pesou, a camisa pesou, e vai enfrentar um Fluminense que vai ser um jogo muito pegado. Eu imagino que não vai ser um jogo de muitos gols, tá? O Al-Ahly vai ficar mais retraído, muito provavelmente vai fazer o que já tinha feito vai fazer o que fez nesse jogo. Vai esperar o Fluminense atacar, o Fluminense se gastar todo para poder no segundo tempo poder armar jogadas. Armar jogadas tanto num bloco de 5, um bloco de 5 com dois atrás, três na frente. E é uma jogada muito interessante porque é uma jogada triangular, tanto que você vê, por exemplo, se eu não me engano, foi antes do pênalti. Foi antes do pênalti. O Al-Ahly ele foi atacar o Al Ittihad e ele fez uma jogada triangular e tinha os outros dois livres. Aqui ele acabou atraindo o primeiro jogador de trás com o outro jogador, atraindo, fazendo uma nova triangulação, porque o extremo do terceiro também acabou se afastando, fazendo com um bloco de três dentro da pequena área do Al Ittihad. Então é uma equipe muito bem organizada, muito bem formada, contra uma equipe desorganizada do Al Ittihad, tá? Então vai ser um jogo muito interessante. E agora, meus amigos, falando do outro jogo, que eu não falo com um tom de decepção, mas eu falo principalmente com um tom de... Eu fico muito feliz, porque eu gosto muito do time do Ural Red Diamonds, tá? Particularmente eu não sou um grande acompanhante dos jogos asiáticos, mas eu gosto muito de assistir os melhores momentos do futebol japonês, até porque não tem muita divulgação. Às vezes a ESPN fazia de madrugada os jogos do campeonato japonês, hoje não faz tanto, hoje não faz, então a gente acaba ficando meio que, né, sem essa referência, né? A minha última referência de futebol japonês é em 2020, por exemplo. Então, tô desatualizado. Mas é uma equipe que eu gosto muito, é o Ural Red Diamonds. O Ural Red Diamonds, que é o atual campeão da Champions League Asiática, vencendo inclusive o Al Hilal nos pênaltis, vencendo o Al Hilal, que era do Ramon Dias, olha essa coisa, antes do investimento, antes de todo o fundo de investimento que teve nessa atual temporada. O Ural Red Diamonds, que tinha um retrospecto muito, muito ruim, assim como o León, porém, cara, deu para ver que nessa partida o Urawa soube aproveitar a sua limitação. Só para você ter uma noção. O Ural Red Diamonds, nos seus últimos 8 jogos, teve 2 vitórias, um empate e 5 derrotas. A média, e o León, o León teve, dos seus últimos 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Bem parecidos, bem parecidos. A média também é muito parecida, a média do Ural é de 29 anos, a média do León é de 28, sabe? Só que aí a gente vê os destaques, né? A gente vê os destaques principalmente do Leão para o nosso futebol brasileiro. Acho que alguns torcedores, por exemplo, do Cruzeiro vão se lembrar do Lucas Romero. Torcedores do Internacional vão se lembrar também do Nico Lopes, né? Mas o principal destaque desse time eu destaco o goleiro Rodolfo Costa, um grande goleiro, um bom goleiro, fez uma boa partida, porém ele teve o azar de ter uma defesa muito ruim, tá? Uma defesa que teve um dia muito pouco inspirado. E do lado do Urawa, você tem jogadores que não têm muito conhecimento público, muito destaque. Se você for jogador do FIFA, acho que você vai lembrar, por exemplo, do Scholes, zagueiro Scholes, mas principalmente do lateral Sakai. Lembra do lateral Sakai, que jogou no Olympique de Marseille, por exemplo? Ele tá no Ural Red Diamonds, ele estava no banco de reservas. Porém,
não é uma equipe que tem muito destaque, né? Destaque individual. Assim, a gente olha assim, nome por nome, a gente coloca que o Clube León é uma equipe que tem destaques individuais melhores, certo? Porém, a diferença do Urawa Reds para o León, e eu acabei achando até esquisito, porque o time do técnico Nicolas Lacermon, que inclusive foi demitido pós-partida, pós essa partida, é que ele não tem. Ele coloca que a formação favorita do técnico é o 5-4-1, né? Só que durante a partida se deu para ver esse 5-4-1. O jogo basicamente foi um 5-3-2 o tempo todo. O tempo todo porque o José Alvarado, junto com o Federico Vinhas, acabava fazendo um jogo sem bola, um 5-3-2, acabava deixando aquela posição de ponta, um ponta esquerda, um meia esquerda, perdão, para um atacante, um segundo atacante junto com o Federico Vinhas, acabando fazendo que o Mena, que estava como meia direita, acabasse recuando um pouco mais para dentro, fazendo com que o Lucas Romero e o Fidel Ambrites acabassem fechando um pouco mais o time. Mas foi um jogo, cara, de muitos contra-ataques, né? São duas equipes que não vêm jogando muito bem, como a gente disse no retrospecto. São duas equipes que tentaram se aproveitar muito de tiros longos, de bolas longas. Diferente, por exemplo, como foi o jogo do Al-Ahly e do Al-Ittihad, um jogo muito mais de toque de bola, um jogo muito mais de toques curtos, ampliações de médio e curto espaço no campo. Aqui foi um jogo de muito chutão, muitos lançamentos diretos, o que não necessariamente é ruim, porém mostra que a sua equipe não tem muita capacidade técnica, né? Tudo bem que o Urawa Reds não é uma equipe que vai fazer muita pressão em cima do Manchester City, por mais que times europeus tenham sofrido nas mãos de times japoneses, assim como o Real Madrid sofreu na mão do Kashima Antlers, por exemplo, na final do Mundial de 17, 17? Não, de 18, 16, não, 16. 16, porque a final de 17 foi contra o Grêmio. Na final de 16, eu acho que o Manchester City vai utilizar o mesmo time que utilizou contra o Estrela Vermelha, tá? Ou coisa parecida. Os garotos vão poder jogar. Até porque a equipe do Urawa se expõe muito nessa questão de quando o time está sem a bola, porém ele está indo para o ataque, ele acaba abrindo a defesa. Tanto que uma das jogadas que, se eu não me engano, foi no início do segundo tempo, foi uma infiltração muito bem colocada para o Federico Vinhas. Para o Federico Vinhas, que ele acabou errando o gol, né? O mesmo acontece, por exemplo, com a equipe do Leão. O Leão, que no primeiro tempo teve uma bola do Schulz, o zagueirão Schulz, ele acabou fazendo um levantamento para o Koizumi, o Yoshio Koizumi, e ele acabou perdendo o gol. Basicamente ele ficou cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o goleiro, ele acabou errando, né? O outro jogador que acabou fazendo uma boa partida foi o José Kanté, o centroavante. Não é o Kanté do Al Ittihad, é o José Kanté, centroavante. Fazendo uma boa partida. E eu simplesmente vou destacar principalmente o atacante, o subestimado, o escolhido, o principal escolhido da partida, o atacante, o Schalke, que, cara, se você for ver a jogada do gol, é uma loucura à parte. É uma loucura à parte. Porque o Urawa, ele faz uma jogada que começa na lateral, faz um levantamento para dentro da área, o Schalke domina a bola, escora a bola para quem vem de trás, se eu não me engano é o Yasui. O Yasui, se eu não me engano, é o Yasui que faz o passe para o Kanté. O Kanté que, ao perceber que o Schalke acabou se distanciando dos marcadores, e é aí que eu falo, quando eu disse do Rodolfo Costa, que ele teve uma boa partida, porém ele teve uma péssima defesa, no sentido dos defensores serem totalmente desligados, que o Schalke ele se distancia dos defensores e os defensores esquecem a presença do Schalke, que aí fica sozinho em condições legais para poder fazer o gol. E aí o Urawa vai ter o desafio agora contra o Manchester City. O Manchester City vai gostar.
tá? O Manchester City que inclusive jogou hoje contra o Crystal Palace, teve muita dificuldade de ganhar do Crystal Palace, tanto que empatou em 2-2. Porém, vai precisar colocar alguns titulares, eu imagino, porém não todos, tá? Vai poupar e precisa poupar. Eu acho que precisa poupar, tá? Eu tenho a convicção que passou a equipe que estava melhor organizada estruturalmente, tanto que quando eu falei das formações, só pra você ter noção, nos últimos 5 jogos, o Leão acabou jogando de formas totalmente desconectas, diferentes, e quando a gente olha, por exemplo, que a formação favorita do Lacermont é 5-4-1, é muito mais na questão sem bola. É muito mais na questão sem bola, porque com bola acaba mudando muito a formação. Só pra você ter noção, nos últimos 5 jogos, ele acabou jogando de um 5-3-2, como ele acabou jogando com bola nessa partida. Acabou jogando num 3-4-2-1, totalmente desconexo contra o América. Nessa partida que ele foi de 5-3-2, ele acabou perdendo. Então, quando eu fui assistir o jogo contra o Urawa, esse jogo, inclusive, eu assisti ao vivo ontem, na sexta-feira, eu vi que ia dar ruim. Ia dar ruim porque, por mais que você coloque 5 defensores, cara, você deixa um espaço, um buraco na zaga, porque você tem, por exemplo, jogadores como o Tecílio, que foi expulso, jogando quase como um líbero, fazendo muita profundidade para o meio de campo, acabou esquecendo de voltar para marcar, por exemplo. Então foi um jogo de muito de igual para igual. Só para você ter noção, foi um jogo de muito igual para igual. No primeiro tempo, o time do Leão acabou chutando 5 vezes pro gol, acabou chutando 5 vezes e uma no gol. 20% de aproveitamento, muito pouco. Acabou chutando, mas não muito bem direcionado. Porém, aí a gente vem os 50% do Urawa Reds, que acabou chutando 6 vezes, 3 no gol. Então você tem um time que sabia o que tinha que fazer com pouco que tinha. E o Leão é uma equipe que, por mais que não seja a força mexicana, um time imbatível e tal, era uma equipe que tecnicamente era melhor. Era uma equipe que pegou um adversário fraco, com todo respeito ao Urawa. Eu gosto muito do Urawa Reds, tá? Gosto muito de verdade do Urawa Reds, mas é uma equipe fraca. Uma equipe que não é nem de longe a melhor equipe do Japão, inclusive. É uma equipe que está atrás, por exemplo, de Vissel Kobe, uma equipe que está atrás de Yokohama Marinos, uma equipe que está atrás, por exemplo, de Cerezo Osaka, por exemplo, até do Gambo Osaka, eu imagino. Eu coloco nesse fiel na balança também. Acho que é muito parelho. Então o Manchester City vai ter uma dificuldade mínima e o Fluminense vai ter uma dificuldade extrema, tá? Eu espero que vocês não tenham se incomodado durante esse vídeo, porque tá muito calor, eu esqueci de falar, né? Tô com o ventilador ligado, eu tô com o ventilador ligado, cara, porque tá muito calor, tá... Cara, só pra você ter noção, eu tô gravando isso às 8, eu espero soltar esse vídeo hoje, eu acho. Tá 8 horas da noite, tá 30 graus. Não tá legal. Não tá legal, tá calor, mas eu espero que vocês compreendam, espero que o áudio não fique ruim. Vou tentar dar umas mexidinhas assim pra vocês ignorarem o fato de ter esse barulhinho de vento aqui, porque não tá dando, tá intancável essa porra. Mas eu espero que vocês tenham gostado, cara. Espero que tenham gostado desse vídeo. Novamente, curta, compartilha e se inscreva no canal. Mande esse vídeo pra todo mundo, que vai ajudar demais, cara. Mas claro, somente se você quiser. Então é isso, gente. Até mais.